Boa noite, meu irmão. A paz seja com todos, amém? Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu queria trazer uma palavra sobre guerra espiritual, amém? O que é guerra espiritual? Como você pode saber se você está sobre uma guerra espiritual? Como vencer uma guerra espiritual? Então, para você saber como vencer uma guerra espiritual, uma batalha espiritual, eu quero dizer para você que ninguém vai para uma guerra antes de conhecer seu adversário. Ninguém vai para uma guerra sem saber como seu inimigo atua. Então você não pode ir para uma batalha, você não pode ir para uma guerra espiritual sem saber o que você está enfrentando. Muitas das vezes hoje o crente, o servo de Deus, a pessoa, a você irmão católico, a você irmão evangélico, eu quero dizer se você precisa saber o que você está enfrentando. Qual é a sua batalha espiritual? Então, como no mundo, nós sabemos que tem batalhas no mar, tem batalhas no solo e tem batalhas aéreas, né? Que é aeronáutico, marinha e exército. Então nós temos que saber qual tipo de batalha espiritual nós estamos enfrentando. No mundo espiritual é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre batalha espiritual é ter uma visão exata do teu inimigo. Amém? Então vamos ver um trecho da palavra de Deus. Então nós temos que ter a visão exata do inimigo. Então nós vamos lá em Ezequiel 28. Amém? Lá você vai ver que Deus faz uma analogia com o rei de Ciro sobre Satanás. Fala assim, ó, lá em Ezequiel 28, capítulo 11 em diante. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz assim, diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estivesse no Éder, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, cobúsculo, esmeralda e outros. E em ti se fazia os teus tambores e teus pífaros. Tu eras querubins ungido, e cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas e andava de dia, desde o dia que foste criado. Perfeita eram os teus caminhos, até que se achou em ti iniquidade. Na multidão do teu comércio, encher o teu interior de violência, e pecaste. Por isso te lancei profanando do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobrido de pedras afogueadas. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis e te pus que olhaste para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão em espanto de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais subirás. Então aqui o Senhor está falando, fazendo analogia do rei de Tiro com Satanás. Amém? Então, a primeira coisa que você tem que saber, daqui nós vamos saber a criação. Então nós temos que saber como Satanás ele foi o quê? Foi criado.
Amém? A Bíblia fala assim, lá em Ezequiel 28:12, olha só o que diz. Diz assim, ó: Filho do homem, levanta, levanta a lamentação sobre o rei de Tiro. Diz-o assim: o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Então nós temos que saber que Satanás, ele foi o quê? Ele foi o selo da medida. Ele foi o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Não havia ninguém mais bonito, mais perfeito que Satanás. Ele era o selo da medida. Amém? Então ele era um ser perfeito. Então fala assim que ele era um exemplo de beleza. Satanás era um exemplo de beleza, era um exemplo de poder, sabedoria. Esta era a magnitude desse anjo. Amém? Então, quando ele foi criado, quando ele foi formado, ele teve a magnitude. Ele era belo, poderoso, tinha uma sabedoria, ele era um ser magnífico. E a Bíblia fala assim que ele era o quê? Querubim ungido. Quando fala querubim ungido, é uma classe de anjos, como também tem os arcanjos, tem os serafins e por aí adiante. Amém? Então fala assim que ele tinha uma classe de anjo. Ele era uma classe de anjo, querubim ungido. Mas a Bíblia fala assim que quando ele caiu, ele perdeu poder, beleza e sabedoria. Amém? Então quando Satanás caiu, ele perdeu beleza, sabedoria. Amém? Aí você vai estar me perguntando assim, mas e o poder? Ele é poderoso? A Bíblia fala que ele não perdeu o seu poder. Lá em Ezequiel 28, 19, 17 fala assim: lançando na terra, ele perdeu posição. Para o que olha para ele vai ver como um espanto, perdeu a beleza, por causa da sua corrupção. Ele corrompeu a sua sabedoria. Mas aqui não fala que ele perdeu o seu poder. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4, o chama o quê? De dragão. Com sua cauda, ele levou 1/3 dos anjos. Então fala que ele era o quê? Ele tinha poder, ele é poderoso depois de sua queda. Fala assim que ele levou com ele. Então não é qualquer anjo que vai levar com ele 1/3 dos anjos do céu, não, meu irmão. Então preste atenção. Então você tem que conhecer o teu inimigo. Você não pode desvalorizar. Que às vezes a pessoa fala assim, não vou vigiar mesmo, Satanás não está com nada, Jesus já o venceu, então sou mais que vencedor. Irmão, não. Você precisa o quê? Você precisa confiar no Senhor e na força do teu poder, mas também você precisa o quê? Vigiar a todo tempo. Se fortalecer de toda a armadura de Deus para resistir o dia mau. Então fala assim que ele com sua cauda, lá em Apocalipse 12, versículo 4, com o dragão, com sua cauda, ele leva 1/3 dos anjos do céu. Significa que ele tem um grande poder e empora até nos dias de hoje, segundo este poder. Amém? Então saiba que ele é o quê? Ele é um anjo poderoso. Ele é um anjo, não. Hoje ele é o quê? Ele tem o poder, mas ele não tem a beleza e nem a sabedoria. Amém? Então vou deixar aqui essa primeira parte em nome de Jesus. Compartilhe, depois nós vamos estar trazendo para o vídeo não ficar muito longo. Que Deus esteja abençoando a tua vida, que é o pastor Alexandre Davi, da Igreja Evangélica Quadrangular aqui de Juiz de Fora. Que Deus possa estar abençoando a tua vida.